Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou o professor Daniel Rocha e hoje a gente vai tratar um pouco mais sobre o Max Weber, tá certo? A gente vai dar continuidade às definições sociológicas que o Max Weber traz e falar um pouco sobre o método e as definições específicas de ação social que ele traz, ok? O Max Weber ele vai propor uma diferenciação, então, entre o que seriam as ciências empíricas da ação e as ciências dogmáticas, né? Ele vai fazer essa distinção, então, entre o que seria a ciência como a sociologia e a história, né? Que se diferenciaria aí de algumas filosofias, né? Ou direito, como a lógica, a ética, a estética, né? A jurisprudência, já que existiria uma diferença fundamental entre o que seriam essas ciências empíricas da ação e essas ciências dogmáticas. Né? As ciências empíricas da ação, elas não tentariam encontrar um sentido coletivamente justo, né? Ou um sentido verdadeiro, fundado metafisicamente, diferente daquilo que as ciências dogmáticas, né? Como a lógica, a ética, a estética, a jurisprudência, propõem, que é investigar os seus objetos, né? Em seus objetos, o sentido justo e válido. Então, o Max Weber ele não vai estar interessado necessariamente no que seria o sentido correto das coisas, né? Isso é uma concepção específica, né, da, da sua sociologia. Ele vai, assim como os outros autores, né, definir um método de análise da sociedade. O método de análise da sociedade para o Max Weber são os tipos ideais, que é aquele método em que você busca as características regulares de determinada sociedade ou grupo, e esse método ele visa então aproximar o pesquisador da realidade a ser estudada. Por exemplo, o tipo ideal ele não é algo, vamos dizer assim, concreto, né? Ele não vai ser encontrado na realidade. Ele vai ser um recurso que o sociólogo vai se utilizar, né, para tentar compreender determinado contexto social. Se a gente pegar a escola, por exemplo, e querer entender qual a influência dos gêneros musicais, é, vamos dizer assim, nas relações sociais entre os estudantes, né, de primeiro ano do colégio. O que é que o sociólogo vai fazer? Ele vai ver quais são os estilos musicais que os estudantes, vamos dizer assim, gostam com mais frequência, né? Vai ver se é o funk, se é samba, se é rap, enfim, se é rock. E a partir disso, né, ele vai escolher, por exemplo, vamos dizer que funk é o que os estudantes mais dizem que gostam. Então, o sociólogo vai analisar como o funk, por exemplo, influencia as relações sociais ali dos estudantes, né? Como ele ajuda nas interações ou não, enfim, na sociabilidade ali dos estudantes. Isso quer dizer que no grupo dos estudantes ali do primeiro ano não tem pessoas que gostam de outros gêneros musicais? Não. Existem, né? Existem pessoas que gostam de forró, existem pessoas que gostam de rock e etc. Então, o tipo ideal ele é uma idealização que facilita com que o pesquisador ele compreenda aquele contexto, né, que ele quer analisar, que pode ser tanto a sociedade quanto um determinado grupo social. Essa definição ela ajuda um pouco a entender então um pouco dos tipos ideais, né, de ação social, que é um pouco do aprofundamento daquela definição que a gente deu na primeira aula, né, e o Max Weber ele vai falar dos tipos ideais de ação social, né. Ele vai definir então uma primeira ação social, que é a ação social racional com relação aos afins, né, que é aquela então em que existe a expectativa de alcançar algum fim de forma racional, né? Por exemplo, se você quer comprar um bem que você não tem dinheiro agora, né? Vamos supor, eu quero comprar um carro, eu não tenho dinheiro agora. Qual é a ação que eu vou tomar de forma racional para conseguir comprar esse carro? Eu vou, por exemplo, investir o dinheiro na poupança. Então, essa seria uma ação racional com relações afins, né? É um tipo ideal de ação. Uma outra ação social que o Max Weber vai definir, né, é a ação social racional com relação a valores, né? É, então ele vai dizer que a ação ela é determinada pela crença ou por algum valor ético, né? Ou estético, religioso ou moral. Exemplo, né, a doação de dinheiro para determinada religião e partido. Quando você está doando, então, um dinheiro para a sua religião, né, contribuindo com a associação do seu bairro, enfim, ou até mesmo, né, contribuindo aí na campanha dos partidos políticos, você estaria então agindo de uma forma
com uma forma, né, que pode ser caracterizada como ação social com relação a valores, né? Ação social racional com relação a valores. Porque você está tomando essa ação porque você valoriza aquele grupo social, né? Seja a sua associação de bairro, seja o partido político ao qual você é filiado, né? Ou seja a sua religião, né? Que, enfim, tem essa dimensão aí de compartilhamento e de grupo. Uma outra ação seria a ação tradicional. É aquela que ocorre, então, pela tradição, né? Seja familiar, cultural ou social. E é uma forma tradicional dos membros agirem de forma, né, vamos dizer assim, recorrente, né? Então, o exemplo que está no slide aqui, por exemplo, é colocar flores no túmulo. Essa ação é uma ação tradicional, né? Um tipo ideal de ação tradicional. Ela caracteriza uma forma que as pessoas têm de enterrar os mortos, né? E isso varia de sociedade para sociedade. Tem sociedade, por exemplo, que não coloca flores, né, no túmulo porque não faz sentido, porque quando a pessoa morre eles vão queimar o morto, né? Ou então, como na Índia, eles vão enrolar o morto num tecido e vão jogar no rio, né? Então isso varia de cultura para cultura, né? Então essa ação tradicional ela estaria dada pelo contexto social em que os indivíduos eles interagem. Uma outra ação, que é um tipo de ação social para o Max Weber, é a ação afetiva, né? É aquela motivada pelos sentimentos. Por exemplo, briga de trânsito, né? Embora não necessariamente ela seja, né, só motivada pela afetividade, mas, por exemplo, o cara buzinou para você no trânsito e aí você foi lá e se irritou. Você se irritou, né? Você foi afetado por aquela buzina e aí você agiu com raiva, com descontrole talvez, aí você começou a xingar o rapaz que buzinou para você. Então, essa ação seria uma ação então motivada, né, pelos sentimentos. Então, ela seria então uma ação afetiva. A gente teria então esse cenário, né, geral aí das caracterizações do que seria essa ação social, de acordo então com o método que o Max Weber elegeu para analisar a sociedade, que seriam então os tipos ideais. Tá ok? Essa aula então ela é bem simplesinha assim mesmo, ela só teve o intuito de gerar essa caracterização, né, um pouco melhor daquilo que a gente tinha comentado na outra aula e ela delineia, vamos dizer assim, os tópicos, né, mais centrais aí da análise do Max Weber acerca do seu pensamento sociológico e acerca da análise da sociedade. Então, esses tipos ideais de ação social é uma coisa que o Max Weber vai utilizar, né, para analisar determinados contextos sociais. Inclusive, o seu livro, Ética Protestante e o Período de Capitalismo, uma coisa que a gente vai comentar também, está influenciado então por esse tipo de pensamento. Eu agradeço que você tenha chegado até esse vídeo. Se você gostou, pode curtir, se inscrever no canal. E você que está no podcast também, espero que essa aula tenha servido para você de alguma forma, tá? Agradeço a presença de vocês aqui nesse vídeo. Tchau, tchau.